Bora começar mais um vídeo agora com esse novo quadro que você vai ter acesso em primeira mão aqui. O quadro que nós vamos chamar de Os Inconformados. Vai ser basicamente onde a gente vai convidar alguns médicos, alguns empresários, alguns fundadores, pessoas que entenderam que a estabilidade ela não existe, pessoas que entenderam que dependia delas não se tornar a média do mercado. E daí você vai conseguir aprender de uma forma leve, né? Eu vou tentar trazer da forma mais de entretenimento possível. E aí agora eu tô aqui aguardando o nosso primeiro convidado, que é o Dr. Lucas Quinelato. E a gente já aproveitou que a gente tá aqui por Campinas e falei assim, cara, Lucas, bora contar para as pessoas um pouco da tua história, o que é que tu fez, o que é que você não fez, por que é que você escolheu se tornar uma referência na área do emagrecimento, na área da hipertrofia. E bora apertar o play no quadro Os Inconformados. Bora lá com a gente. E aí, meu irmão? Bora startar esse videozão maroto aqui? Vambora, galera. Hoje entra aí, bicho. Umas varinhas comigo. Ah, bora. É um quadro novo, cara, que a gente tá desenvolvendo para trazer essa frente aí pro YouTube, que a gente tá chamando esse quadro de Os Inconformados. Eu quero trazer, tipo assim, o que é que fez, pelo menos, quase o Lucas pensar em desistir? O que é que fez o Lucas tomar a decisão em dados momentos que fizeram com que o Lucas se tornasse uma referência? Então eu quero trazer esse contexto para extrair, né, um conteúdo diferente que muitas vezes a gente não tem a oportunidade de conhecer de algumas pessoas. Total. E é uma coisa que ninguém vai pagar uma palestra para eu falar sobre isso. Gente, eu sou mineiro, eu nasci numa cidade chamada Juiz de Fora, interior de Minas Gerais ali. Só que eu só nasci em Juiz de Fora, já fui direto para a cidade, que eu fiquei até meus 17 anos, que chama Três Corações. E eu fiquei em Três Corações, então, desde o início, né? E a gente teve, cara, uma criação, Aleph, que eu não posso falar em relação aos meus pais, nem meu pai, nem minha mãe, de jeito nenhum. Óbvio, não foi sempre, gente, o luxo que é hoje, claro que não, tá? E aí, cara, eu acho que uma coisa que mudou muito a minha vida, e que, assim, eu acho que toda a minha vida girou, pelo menos em torno disso durante no mínimo 10 anos, foi a questão do tênis. Legal. Então, cara, meu pai sempre me incentivou a praticar esporte. Eu era uma criança, um bebezinho gordinho e tal. E aí o futebol é assim, né? No início eu sou mais forte que os meninos, né? Mais musculoso, era atacante. Aí, pô, não, vamos levar o Lucas pra zaga. Não, aí fui pro gol. Gente, o gol pra fora é uma linha. É só eu dar um passo pra trás. Daí no gol, atrás desse clube lá de Três Corações, o clube Umuarama lá, na quadra de futebol, a quadra faz costas com a quadra de tênis. E aí eu cheguei pro meu pai no final, assim, 6 anos de idade. Falei, pai, já sei o que eu quero fazer. Quero jogar tênis. Eu tinha que jogar com uma raquete, 6 anos, tinha que jogar com uma raquete adulta. Era o que tinha. Gente, mudou demais. E aí eu peguei e comecei a jogar tênis ali. Eu levei o tênis profissionalmente desde o início. Então sempre foi uma coisa que eu era apaixonado e eu também era extremamente competitivo. Eu tinha 8 anos, eu joguei contra um menino de 12. E eu perdi desse menino de 6-0, 6-0. Gente, 4 anos de diferença é muita coisa nessa idade. O menino era muito mais forte que eu. Eu saí da quadra chorando, inconsolado. Entrei dentro do carro, meu pai, falei, pai, quero mais aula de tênis, eu nunca mais vou perder para esse menino. Passou 2 meses, eu fui jogar com esse menino, eu ainda tinha 8, ele ainda tinha 12 anos. Gente, foi 6-0, 6-0 dessa vez para mim. Assim, eu acabei literalmente jogando tênis profissional. Então, a partir dos 12 anos, eu já jogava na categoria especial lá da região. Então, eu jogava já com os professores. Então, cara, a minha vida sempre foi muito moldada pela questão de competitividade, pela questão do esporte e com meu pai sempre me cobrando uma questão em relação aos estudos. Meu pai falava assim, Lucas, se você pegar e tirar menos do que 9 numa prova, eu tiro uma aula de tênis que você. Se você tirar 10 em todas, eu te dou uma aula a mais de tênis. Pronto, era isso. O tênis se tornou um escape e ao mesmo tempo um entretenimento que te fez ser uma pessoa, em tese, mais competitiva, que te fez ser uma pessoa mais metódica, mais organizada, mais estudiosa. No início, talvez até os meus 10 anos, eu tenha gostado de jogar tênis. Depois dos 10 anos, tênis para mim era literalmente uma profissão. E cara, eu jogo para ganhar. Para mim, minha função é jogar para ganhar e tudo mais. E é assim que eu lido até na área da medicina hoje em dia. Legal. Aqui, ó, o que eu treino, gente, ó, na Six aqui. Legal. Vocês vão ver que é na rua da clínica. E eu não tenho mais o prazer de jogar tênis, eu não consigo jogar por lazer. Mas aqui é a nova clínica, essa casa branca aqui. Tá. E aqui é a clínica
atual. Então, gente, eu joguei tênis aí até os 16 anos. Nos 16 anos, meu pai chegou, eu já estava profissional. Falei, pai, eu não consigo mais conciliar o tênis com a escola. Então, me coloca num colégio bosta, com perdão da palavra, tá? Para eu simplesmente cumprir tabela e ter mais tempo de jogar. Só que aí, quando deu abril daquele ano, eu fui lá e eu já tinha tido uma lesão nos meus joelhos e a lesão piorou 200%. E aí, naquele momento, começou a falar o seguinte, tá, então tênis profissional eu não quero mais, porque eu não vou suportar o tênis profissional. Peguei, fiz provas de TOEFL, SAT, fui convidado pela, acho que 17 faculdades na época, fui super bem. E eu via meu pai, que era meu espelho, com um sucesso profissional gigantesco. Falei assim, gente, vou fazer medicina. Nessa daí, eu tinha... Gente, aí que vem a grande questão. Eu sempre tive facilidade, então eu não tinha feito um excelente colégio de terceiro ano, só que eu prestei vestibular e eu passei de primeira. Então, eu peguei, prestei. Cara, e tem uma história... amassava, então, nos estudos, amassava, né, bicho? eu era bom. O bicho foi pro tênis, amassou no tênis, foi pra... Cara, mas pra assim, medicina, eu faço estamos poucas coisas bem zerando o jogo feitas. na medicina. Eu falo poucas coisas bem feitas. Por isso que eu falei, cara, vamos se tornar sócio do homem, né? Agora a gente é sócio da parada. É isso aí. Mas, cara, tudo que eu faço, assim, eu me dedico 200%. Vamos lá pra vocês conhecerem, gente? Vamos lá conversando. O papo tá bom. Vamos lá Mas pra vocês senão a gente conhecerem. não conhece essa operação aqui hoje. Boa. Só o Aleph mesmo pra fazer abrir a clínica num domingão, irmão. Até que pariu, cheguei. Vamos fazer uma hora extra aqui na clínica hoje, né, então? Gente, ó, não sei nem a senha do cadeado ali, porque quem teve que ir por lá, viu? Turma, basicamente o Lucas, ele teve um resultado tão exponencial em poucos meses que a estrutura ficou pequena muito rápido aqui. Cara, foi assim, gente, foi loucura. Assim que eu me formei, gente, eu já entrei direto na residência e aí eu já optei por não querer fazer plantões. Então eu tenho uma história que é o seguinte, eu fiz um plantão na minha vida, na cidade de Cambuquira, tá? Porque meu pai era coordenador do hospital lá e faltou médico. Uhum. E eu tava de férias, falei, tá bom, vou fazer então esse plantão pra te cobrir aí, pai, pra te cobrir. Tá bom, fiz o plantão lá, nunca mais, gente, eu fiz plantão, porque eu já entrei direto na residência, e como eu entrei direto na residência, aí já não tinha mais tempo. E aí, o que eu optei? Quando deu o segundo semestre da residência, no segundo semestre era agosto, foi o seguinte, a residência já estava mais organizada, não passou aquele tumulto todo, lembrando que isso era pandemia, então estava meio caótico. Uhum. Eu falei assim, cara, eu trabalhava 128 horas por semana na residência. Caraca. Ortopedia é foda, né? Esse negócio de 60 horas que vocês reclamam hoje em dia, você que é médico, vai se fuder, tá? Na minha época era 128 horas e você achava bom. Quando você ia pra casa. Eu entendo, cara, que não é uma escolha muitas vezes. Não é. Você sai da faculdade, você tem que passar por um desses processos. Lógico. Se você tem estrutura familiar, se você tem alguém para te dar direcionamento e você pode ir direto para uma clínica, cara, maravilhoso. Mas tipo assim, o plantão ou o convênio, é como se assim, o primeiro passo fosse plantões, depois você gourmetiza, convênio, aí você entende um pouco o jogo e vem para o particular. É que ele começa a entender que a forma dele ganhar dinheiro é só trocando o tempo dele. Eu conversei com uma pessoa lá, e aí essa pessoa... Aqui, bora. E essa pessoa falou assim, e eu preciso fazer 7 plantões em uma cidade mais distante. Bezinha. E o problema do plantão, na minha visão, é quando você estrutura sua vida pensando no rendimento do plantão. Você programa uma viagem, aumenta a dívida. Como é que paga a dívida? Trabalha Plantão. mais. Aí o cara quer comprar uma casa. Aí parcela em 10 anos no financiamento. Como é que paga? Plantões. E aí a vida inteira ela fica baseada em plantões. Tá errado, Aleph? Não tá errado. Gente, de jeito nenhum, cara. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar. Medicina é uma das poucas profissões que se o cara for trabalhador, menino recém-formado, for trabalhador, ele tira 30 mil no mês. Verdade. Só que plantão pra mim nunca foi uma possibilidade. Porque acontece, como eu tinha 128 horas lá dentro do Mário Gatti, eu não tinha espaço, irmão, pra colocar um plantão. Porque o plantão mínimo era de 6 horas. Entendi. Que horário que eu tinha pra colocar 6 horas? Não tinha. Todos os lugares que eu treinava, ou tênis, ou musculação, ou crossfit, eu não perguntava, Lucas, o que você toma pra ficar desse jeito? Aí eu peguei, cheguei pra a Giovana, na época era minha namorada, cheguei pra ela e falei assim, amor, todo mundo me pergunta isso o dia inteiro. Já tô na residência. A pós-graduação em Medicina do Exercício e Esporte já tava finalizada. Vou abrir um consultório. E aí, cara, foi na primeira clínica minha aqui na Orozimbo Maia de Campinas, não era uma clínica, era um coworking. E pra mim era muito bom pelo seguinte motivo. Eu pagava só se eu utilizava. Então tinha aquela taxinha mensal de 300, 400 conto. Quantos plantões eu tenho, quantos pacientes eu tenho que atender?
para equivaler a um plantão. É isso. Na época eu comecei... Esse é o jogo. Na época eu comecei a fazer. O caminho para largar plantão é essa conta. É essa conta. E aí eu comecei. Na época, gente, falando de uns bons anos atrás, era R$400 a minha consulta com retorno. Porque eu queria eu queria número de pacientes. Porque eu queria aprender, eu queria colocar a mão, queria fazer. E aí qual que foi o legal? Eu tive um start muito grande porque eu tinha um público aquecido. Eram as pessoas que queriam saber o que eu fazia. E aí quando eu abri... Já existe uma demanda reprimida, né? Existe uma demanda reprimida. E aí eu fiquei nessa clínica durante 6 meses só. Fiquei lá na Levante durante 6 meses. Gente, isso no R1 de ortopedia, tá? Meus pacientes já eram de um padrão nível mais elevado. Não comportava eu estar cada dia entrando numa sala de um coworking. É que chega uma hora que a tua precificação, ela sobrepõe a tua estrutura. É isso. E aí, não tem como você justificar uma percepção de valor para o paciente, sendo que não tem minimamente um conforto ali para receber o paciente. E aí eu aluguei uma sala no Cambuí, era 3 vezes por semana no período da tarde. Só que aí eu já tinha uma estrutura legal. E, gente, e até tudo isso aí, eu era só eu, tá? E aí eu peguei e falei assim, quer saber de uma coisa? Não vou ficar aqui nesse lugar. Vou abrir a minha. E aí eu vim exatamente para esse lugar que vocês estão vendo aqui hoje. Se o Lucas, com uma família já estruturada, com bons recursos financeiros, com muitas outras oportunidades, ele optasse por ser uma pessoa conformada na qualidade de vida que ele já tinha, não tinha necessidade dele fazer isso aqui. Não tinha necessidade dele pegar uma estrutura de quase 1.000 metros quadrados para expandir. Não tinha necessidade. O médico que entende que existe uma matemática para sair dos convênios, existe uma matemática para sair dos plantões e existe uma matemática para fazer uma estrutura dessa daqui se pagar, dar lucro, crescer, etc. Cara, para de ser um desafio que você acha que é impossível e passa a ser um objetivo que existe uma matemática, existe um cálculo por trás que você consegue trilhar essa jornadinha. Eu acho que é exatamente isso. Só que existe, Lucas, uma coisa que trava todo o resto, Cara, trava tudo, que é, primeiro, decisão. Se a pessoa não tomar a decisão de fazer essa conta, esse jogo, não tem como. As habilidades que a pessoa precisa desenvolver, senão vira um bobão. O cara acha que é só abrir a clínica, sentar e esperar o paciente chegar. Não vai funcionar. E mais, decisão com base em dados. Cara, então são 3 coisas que trava, bicho, e que faz com que muitos médicos bons, porque tem uma turma muito boa, cara, perca mercado pros pilantras, porque tem muito pilantra também, em toda a área, né? Cara, em toda a área vai ter pilantra, vai ter médico bom, e o que eu vejo é o seguinte, os bons estão tão preocupados em ser bons, e falo assim, bons que eu digo boas pessoas, bons médicos, que eles se esquecem completamente de serem empresários e pensarem no tempo, tá? Eu percebo, essa é uma tendência, tá? Porque o cara que é bom, ele tem medo de ser chamado de charlatão, ele tem medo de ser julgado por outros colegas, ele tem medo da família julgar ele porque ele tá com um carro que ele não precisava ter. E aí uma coisa que você falou, irmão, que eu acho que é a mais pura verdade, é que não é realmente uma questão de mentalidade, eu acho que é uma questão de fazer conta. Porque isso aqui que a gente faz também não é para todo mundo. Porque é o seguinte, Lucas, quanto que você trabalha? O pessoal pergunta muito da minha agenda, né, cara? É uma dúvida da galera. Gente, eu acordo todos os dias 5 horas da manhã e eu vou dormir todos os dias por volta das 11 horas da noite. E nesse meio tempo, gente, eu tô trabalhando 200%, eu não paro nem um segundo. Meu celular, cara, é o dia inteiro isso aqui apitando, é o dia inteiro eu trabalhando, é o dia inteiro eu correndo atrás. Você acha que, por exemplo, todo mundo merece ter a vida que você tem? Cara, eu acho que a minha vida é muito mais difícil do que as pessoas... enxergo. Todo mundo quer o resultado, mas ninguém aguenta o processo, né? Ninguém aguenta o processo. E eu poderia estar muito bem, cara, tranquilaço, recebendo lá 400 mil reais no mês, felizão. Só que eu falo, gente, pra mim ainda é pouco. Eu ainda tenho gás, eu ainda tenho lenha pra queimar. Eu saio todos os meses com uma dívida superior a R$1 milhão. De folha de pagamento, gasto fixo, tudo isso. Lucas, como é que é isso todos os meses? Gente, é todos os meses você falando assim, comecei devendo R$1 milhão. Tenho que fazer no mínimo R$1 milhão e R$1 para eu sobreviver. Para no mínimo empatar, né? Para no mínimo empatar. Às vezes a pessoa pode querer fazer conta, essa despesa, esse custo que ele tem de operação é outras operações, né? Então não é só uma clínica que vai entregar R$1 milhão de reais aí mensal. A clínica aqui, gente, ela tem um gasto ali, médio mensal ali de uns R$300 mil. Cara, o que me deixa tranquilo é que a minha margem, ela é superior a essa. Eu falei, irmão, se tu falar isso aí na internet, a galera vai ficar doida.
E aí uma coisa que eu sempre tive a característica é isso, eu sou metódico. Tanto é que quando eu fechei com vocês, eu cheguei pro Beto, acho que foi Beto ou Danilo, não sei, não lembro, tá? Cheguei assim, Beto, é o seguinte, eu fecho com vocês. Só que eu quero todos os meses um relatório de tudo que foi feito, centavo por centavo, estratégia por estratégia, para eu realmente ter uma coisa palpável. Calcular o retorno sobre o investimento, né? O básico, né? É ROI. Aí você vai lá e vai fazer conta. E aqui na equipe, gente, assim, eu tenho exatamente 7 funcionários. Então, eu me coloco como funcionário, tá? Então, eu sou o funcionário 1, Pedro, meu gestor, é o segundo, Eriquinha, enfermeira, a terceira, tenho 2 técnicas de enfermagem, que é a Vivi e a Tami, tenho uma comercial, que é a Gi, e tenho o DP, que é o financeiro, e a Mari, que faz parte do time. Então são 8 pessoas, 8 pessoas ali. Gente, eu otimizo. Muito enxuta, né, a operação, pelo resultado que a gente gera aqui, né, mano? É muito enxuta a minha operação, só que é tudo muito sistematizado. Muito redondinho, né? É tudo muito organizado, é tudo muito metódico, é tudo muito amarrado. Aqui a gente deixa a barrinha de proteína para os pacientes depois da bioimpedância, não coloco bolinho, não coloco papagaiada, coffee break, shot, mate. Cara, eu não coloco nada disso, porque primeiro, não é meu perfil, eu sou raiz. Claro. Só que a pessoa, cara, tipo assim, aqui ela tem conforto, ela tem carinho, mas acima de tudo ela tem uma atenção. E resultado, né, irmão? Porque os resultados... Ontem eu vi lá o tanto de pacientes teu que tava no aniversário lá, a galera toda feliz, velho, satisfeita. E outra, não era um contato entre médico e paciente. Não, era amigo. Um contato de amigo mesmo, né? Cara, o que eu brinco assim, né? E o LTVzão absurdo, né, com a turma. Cara, meu LTV, gente, assim, vamos falar de tempo agora. A maioria dos meus pacientes, eles estão há mais de 3 anos comigo. O que eu acho muito massa, cara? Teve uma menina em que eu peguei as fases de vida dela. Que eu lembro dela indo no meu consultório para começar a tomar anticoncepcional, porque tinha começado a namorado. Eu lembro quando ela pegou e noivou com esse menino. A gente fez um projeto noiva. Eu lembro dela casando. Passou 1 ano. Ela pegou, tiramos o anticoncepcional, ela engravidou. A gente acompanhou ela na gestação inteira. E agora ela tá comigo no pós-gestação. Caraca, que massa. Cara, ou seja, eu peguei a menina literalmente em todas as fases da vida dela. É uma paciente que vem 2 em 2 meses, pontualmente, ela não perde a consulta dela, tá aqui, sistemática, organizada, tudo certinho. Isso, cara, tem um valor muito grande. Por isso que tem preço, né, velho? Cara, sabe o que eu achei foda lá ontem, assim, no meu aniversário? Uma pessoa chegou pra mim e mandou no grupo assim, irmão, eu fiquei de cara que todo mundo ali te ama demais. Puxando um pouquinho lá para trás, Lucas, esquecendo para não ficar um viés somente olhando para sucesso, olhando para finanças e tal. Vamos puxar lá para trás. Houve algum momento muito desafiador, seja, sei lá, nos seus 17, 18 anos, não, seja no início, quando você estava na dúvida se ia seguir uma carreira profissional no tênis ou não, que você pensou em desistir ou que você, sei lá, cara, teve um momento mais difícil assim da sua vida. Tem algo que te marcou? Cara, assim, ó, no meio da faculdade de medicina, tá? Meu pai já era um empresário legal, uma fazenda bem grande lá em Minas. E eu tava meio desgostoso da faculdade de medicina. Tinha perdido o tesão pela faculdade e tava naquele meio médico. Foi fazer um churrasquinho da turma e antes de ir pro meio médico eu liguei pro meu pai e falei, pai, não sei se eu vou continuar aqui mais 3 anos. Ele falou, que você tá maluco? Você não vai terminar essa porra? Eu falei, pai, deixa eu te falar uma coisa, se eu pegar tudo que eu faço eu já tinha empresa, gente, outras empresas, e eu pegar e dedicar mais, eu vou ganhar muito mais que com medicina. Então eu não vou me formar, não. Eu vou largar isso aqui, não sei o que, tal. Óbvio, passou 2 horas, eu voltei em mim, porque assim, meu pai, gente, ele me exigia demais. E a prova de residência, a gente sabe hoje que forma muito mais médico do que tem vaga de residência. E eu queria passar nas melhores faculdades. E eu via meus amigos de faculdade, um bando de merda, com perdão da palavra, e vocês estão ouvindo aqui, tá de boa, cara. Vocês eram uns merda mesmo, tá? Passando uma faculdade menorzinha, aqueles cursinhos mais meia coisa, tal, aquelas pós-graduações, e eu esperando o resultado da prova de residência. E teve também, cara, uma época da clínica. Quando eu vim pra cá, eu vou abrir daqui a pouquinho pra vocês ali, pra vocês conhecerem a minha área, né? Cara, eu não tinha muito dinheiro, eu já tinha outras empresas, só que eu sempre separei. Uma empresa não vai bancar a outra. Então o Lucas Médico tem que se pagar. E eu peguei um empréstimo, cara, olha isso, que absurdo, gente. 150 mil, é menos do que eu faço num dia hoje. Eu peguei uns 150 mil para pagar em 36 meses.
só para pegar e construir isso aqui que vocês vão ver. Legal. E uma operação de 150 mil que hoje rende milhões ano aí, né, velho? Como é que pode? Não, tem muitas clínicas que a gente visita, velho, pelo Brasil, que tem uma estrutura absurda e não fatura tanto quanto você consegue extrair do Instituto Quinolato. Cara, eu tenho certeza, assim, cara, gente, eu vejo algumas clínicas, de até mentorados meus, eu falo, caralho, eu queria ter essa clínica. Só que acontece, eu acho que existe hoje um negócio que a pessoa tá pensando tanto em comercial, tanto em brand, tanto em marca, tanto em luxo, tanto high ticket, que esquece uma coisa, que é ser carinhoso com o paciente. Que é o básico, né, mano? Cara, é o básico. Hoje é um diferencial o que antes era o básico, né? Cara, e você tratar como se fosse uma pessoa normal, cara. Não é porque você tá numa clínica... Pô, gente, eu não atendo... todo mundo fala, você atende terno? Não atende terno, eu não gosto. Então eu prefiro ter coisas que eu falo assim... Óbvio, é bonita, é organizada, outra clínica, a gente vai passar ali na frente para vocês verem. Ela, sim, vai ser muito mais luxuosa, vai ser muito mais extravagante, digamos, nesse aspecto. Lógico, eu concordo que tem que ter uma estrutura bacana, tem que ser legal. Tem que ser proporcional ao perfil de paciente que você quer atrair, claro. Tem que ser proporcional à sua precificação, mas não necessariamente é aquilo que é o fator da precificação. Precisa ser extravagante, eu acho que assim, as pessoas tentam gastar dinheiro demais com clínicas e eu não vejo necessidade de verdade. Eu literalmente não vejo necessidade, assim. Vou dar um exemplo assim, ó, da copeira, tá? Todo mundo pergunta assim, Lucas, tem a copeira para servir os pacientes? Eu deixo a máquina de café à vontade para os pacientes, pega e se sirva, fica tranquilo. Gente, é muito mais natural, não fica aquela coisa robotizada. Eu acho que as pessoas deixaram... para ver, os melhores hotéis hoje no Brasil, o atendimento não é aquela coisa extremamente formal. É um atendimento né? Humanizado, cara. E aqui na clínica eu posso falar, as minhas meninas sabem o nome de todos os pacientes de cor, tá? E eu sendo muito sincero, não sei o nome de todos de cor, porque eu vejo a cada 2 meses, tá? E aí acho que um grande diferencial meu aqui, eu falo isso com grande tranquilidade, é a Eriquinha, cara. A minha enfermeira, assim, não é por nada não, ela é muito diferente. Ela nível muito realmente acima. Se importa com as pessoas, né? Ela é humana demais, cara. Legal. Então assim, às vezes ela mesma chega pra mim e fala, doutor, dá uma atençãozinha um pouquinho maior nesse paciente hoje que ele chorou comigo lá na sala. Putz, cara, acabou. A Érica é muito foda, cara. Bora fazer um touzão aqui? Bora gente, conhecer aqui os bastidores? Vem cá, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vamos começar por onde? Cara, então aqui é a recepção, aqui eu divido a clínica então com a doutora Vanessa, ela tem o Instituto Panteon, que ela faz da parte de dermatologia ali, de saúde capilar e tal. Tá. Vamos pela minha parte aqui, né? Bora. Gente, sala da bioimpedância. Bioimpedânciazinha. Não é uma bioimpedânciazinha, é uma bioimpedância meio grande ali. Bioimpedância zona. Cara, legal aqui, é bem organizadinho. Top. Bem legal. Vem pra cá, meu irmão. Pô, Alex, não sei a senha da minha sala. Ufa, eu sei. Bom, aí aqui sim é onde a mágica acontece, gente. Deixa eu ligar pra vocês. Top. Minha sala fica bem na cara do gol aqui, ó. Aí, que legal. Já tem a Porschezona aqui, a braba. Já tem a Porsche aí, né? E essa bruta aí já... Lucas, seu consultório é preto? É preto, gente. Tá? Eu não queria uma coisa muito consultório, nada. Eu queria, um escritório. Porque eu passo meu dia inteiro aqui, pô. Eu acho que não tem que ficar também aquela pegada hospitalar, né, velho? Tomando... Aquela porra hospitalar, eu acho que é sem graça, né? Aqui, gente, eu tenho uma sala de exame físico meu, tá? Como eu sou ortopedista, todas as minhas salas têm maca, porque vira e mexe eu tenho que fazer algum procedimento, uma infiltração, alguma coisa nos pacientes. Legal. Então eu tenho toda essa parte aqui. Legal. Chega aí, irmão. Diga oi pra sua melhor versão, aí sim. Diga oi pra sua melhor versão. Aqui é a sala do Pedrinho, meu gestor, tá? Pedrinho, então essa aqui é a sala... 55 credenciamentos ali de curso. Não, tudo de aula. Esse aqui são só os que eu dei aula, cara. Atualizando o meu currículo, tá? A última vez que eu atualizei foi pra prova de residência, então faz uns bons anos. Cara, a gente contou, na época... Olha isso aqui, gente, é tudo certificado de evento que eu fiz, que eu já dei aula, ou que eu já participei como aluno, depois como médico, cara. Bom, chega aqui. Aqui é a sala da Nutri, da doutora Mariana. Mas, gente, vocês vendo que assim, é tudo muito compacto, muito bonitinho. Um foco em eficiência, né, mano? Eficiência. E aqui, cara, é a sala, assim, que eu fiz ela pra minha esposa, pra Gel, né? Legal. Minha esposa é médica. É médica também, ela? Ela é ortopedista também. Giovana foi minha chefe na residência. Que legal. E eu fiz essa sala pra ela, só que
ela acabou que nunca utilizou assim. Ela veio atender alguns pacientes só de terapia de onda de choque. A dona, né? A dona dona de de tudo tudo. é foda. E aí essa sala aqui, o que eu uso, né? Às vezes eu faço a indicação de um implante hormonal lá na sala, só que, poxa, a Eric já deixou tudo preparado aqui, o paciente já vem, eu já faço o implante em menos de 10 minutos. Bom, Tem uma turma que acha que quanto mais demorada a consulta, melhor, né? Cara, foi até um assunto polêmico lá no nosso evento, a última palestra que você fez lá. Gente, as pessoas acham que é gastar tempo demais. E aqui, ó, é a sala de soroterapia, tá? Por que eu tenho uma sala de soro isolada? Não tem aquelas poltronas, tá? O meu perfil de paciente, gente, eu tô falando de executivos de... Você conheceu eles lá ontem. São executivos C-level de empresas ou donos de empresas que já fizeram M&A, são pessoas que têm muito nome, tá? Eu percebo muito que eles gostam de discrição. Total. Porque o cara tá aqui fazendo uma ligação, ou ele tá aqui, não vai encontrar nenhum outro paciente. E tem um detalhe, tá, aqui na clínica. A gente agenda os horários para os pacientes para eles não se encontrarem na recepção. Legal. Porque se o cara tá aqui às vezes fazendo um tratamento de emagrecimento, ele não quer falar que ele emagreceu por remédio, por nada, tipo, ele tem vergonha. E aí, dietinha. E aí o que eu faço? Eu vou lá e faço questão de eles não se encontrarem. Então, cuidado que eu tenho. Lucas, acontece eles se encontrarem? Lógico que acontece, gente. Não tem jeito, porque eles atrasam. Chega antes, não sei o quê, acaba encontrando. Mas assim, é uma descrição... É algo que você já leva em consideração, né? Leva em consideração. Eu calculo isso, cara. Tipo assim, eu fiz questão de querer mostrar esse bastidor, porque a galera acha que para fazer uma milha mensal, você tem que ter um palácio. Cara, se você tiver o palácio e conseguir fazer 1 milhão mensal... Parabéns. Tá ótimo, maravilhoso. Caso contrário. Mas se você consegue otimizar, se você consegue reduzir seus custos, reduzir sua equipe e mesmo assim ser produtivo, faça, né? Vamos lá passar em frente a outra clínica? Bora, vamos ver essa nova estrutura? Bora, vem cá. Gente, depois a gente fecha aqui, né? Depois a gente entra, fecha. Depois fecha. Aqui. Vem cá, chega aí. Cara, aqui é a rua que todo mundo sonha em trabalhar, né? É o metro quadrado mais caro de Campinas hoje, é nessa rua aqui. Legal. E, vamos ser muito sinceros, meus pacientes gostam muito daqui, eu amo esse lugar aqui, é um lugar super seguro, super tranquilo, é na rua da minha academia. Falei, cara... Qualidade de vida absurda, né, Lucão? Bizarro, irmão. Minha qualidade de vida... Gostei aqui de Campinas, viu? É foda, Nunca tinha irmão. ficado Campinas tanto é tempo foda. aqui, não. E aí eu falei, cara, queria na mesma rua, eu quero essa nova clínica. E foi uma coisa, gente, que assim, ó, eu já tinha nesse potencial de mudar, só que eu não tinha pressa. Entendi. Então eu fui deixando oportunidades. Acabou que um paciente meu era proprietário dessa casa aqui. Você comprou ou você pegou? Compramos. A gente comprou. Cara, porque pelo nível de reforma não tem muito jeito, né, irmão? Você ia colocar muita grana dos outros. Na coisa dos outros. Então a gente fez isso, né? Eu não vou conseguir abrir para vocês aqui. Mas, gente, aí aqui sim é bem mais luxuoso. Então, assim, o que a gente fez aqui? Aqui ficou exageradamente grande, tá? Realmente, assim... agora mais a gente vai focar na expansão... São 1000 metros quadrados. Múltiplos profissionais, múltiplas áreas, ecossistema mesmo, E saúde. agora, ecossistema. O que a gente pensou, né? Eu já não consigo mais atender a demanda que eu tenho. Então, chega muita gente querendo passar consulta comigo. Entendi. E quando eu digo demanda, gente, não é só demanda qualificada. É demanda de um público mais baixa renda também, cara. Não tem problema. Claro. Só que eu não consigo atender todo mundo. Entendi. O que eu fiz? Nas mentorias, eu escolhi um menino, que é o Will, e o Will vai atender aqui pra mim, dentro do instituto. Vai ter quantas salas aí? Caralho, irmão. Tem noção? Umas 10? Não, 4 em cima, 8 embaixo. Então, 16 salas. 16 salas. 16 salas, assim. Cara, então ficou bem grande. Quantos anos desde o início no particular, aí essa clínica para agora pensar em uma mais luxuosa, Lucas? Tá, então vamos lá. Por quê? Deixa eu dar o contexto. Existem pessoas que queimam a largada e tomam decisão de investimento como esse na hora errada. Aí fodeu. Eu acompanhei muitos casos de médicos que tomaram decisão errada em alguns momentos ali da vida e acabaram prejudicando uma operação rentável por decisões erradas. Exemplo, imagina uma operação dessa. Vamos imaginar que o cara vai gastar 3, 4 milhões. Mas vamos anular que ele comprou o chão. Vamos imaginar que o cara vai gastar 1 milhão nessa estrutura aqui. Só que o cara vai agora assumir uma responsabilidade, uma dívida de 1 milhão, sem que ele tenha o recurso, não só o financeiro de aplicar, que hoje às vezes a gente consegue comprar dinheiro barato, né, digamos assim, mas o cara vai iniciar a operação sem fluxo de pacientes,
sem base. Um elefante branco. Porra! Não E eu faz falei, sentido. irmão, não faz isso. O cara, já fiz. Gente, não faz sentido absolutamente nenhum, cara. Aí, fechando o loop da pergunta, quantos anos desde o D1, que começou com particular, pra cá, pra você ver a necessidade de fazer um investimento grande como esse? Então, ó, E no final, deixa um conselho pra essa galera no sentido de expansão também. boa, legal. Então, ó, da sala do coworking para a primeira clínica foram 8 meses. Da segunda clínica para cá foi 1 ano. E agora para cá foram mais 4 anos. Tá, então, então 6 anos no 6 total. anos. Eu costumo explicar, até eu falo isso muito nos eventos, que a cada nível tem seus problemas e desafios. Quando você está no início, 0 a 50 mensal, que dá aquela média de 500 mil anual, tem uns desafios. Quando você amplia, que você bate 1 milhão ano, tem desafios. 5 milhões ano, desafios. Mais de 10 milhões ano, outros desafios. Aqui, pô, aqui é para romper esses números. Aí você vai ter novos desafios. Você vai ter múltiplos profissionais médicos que muitas vezes vão querer passar a perna em você. Lógico. Muitas vezes eles vão querer trabalhar contigo para aprender o que você faz e ter mentoria gratuita. Isso aí. Você vai ter gente que, tomara que não, e eu já vi muita história, secretária, comercial, não vou dizer gestor porque é o Pedrinho, mas pessoas que vão querer roubar de você. E vão, cara. E muitos BOs, muitos novos problemas. Gente, a gente teve um problema recentemente com uma menina que, assim, cara, olha que loucura, né? Eu sempre desenho, eu faço planejamento estratégico todos os anos. Eu tinha feito planejamento estratégico para essa menina e eu sempre coloco a cadeira, eu nunca coloco o nome. Claro. Ela era tão boa, que eu coloquei o nome dela. Já idealizou aquela pessoa então, contigo. eu falei assim, o Pedrinho, a Érica, que são inegociáveis na minha vida, e eu coloquei essa menina. O nome dela estava no documento do planejamento estratégico. Essa menina pegou, estava trabalhando para outro médico, passando todos os meus protocolos pro médico, tudo aquilo que eu montava. Aí, velho. Cara, quando a gente ficou sabendo, assim, ó, sendo muito sincero, eu não consegui demitir ela, porque não é que eu tava puto, eu não consigo ficar com raiva das pessoas, mas eu tava, tipo assim, mal, seguiu a carreira dela e tudo mais, mas é por isso que hoje em dia eu falo uma coisa assim, eu contrato muito mais pessoas do que habilidades, né, velho? Que habilidade. Que habilidade eu treino, cara. E hoje com o caralho de inteligência artificial, o cara vai lá, ele aprende a fazer, se ele tem sangue nos olhos, gente, o Pedrinho, tá? Vou falar agora sobre ele. O Pedro não é o cara mais inteligente do mundo, só que ele é esforçado para um caralho. Eu tenho certeza, se eu pegar meu telefone e ligar para ele agora, o Pedro vai me atender. Liga aí, velho, liga aí, diz assim, ei, Pedrinho, vou atender agora 4 pacientes, eu quero tua ajuda aqui. Larga o que tu tá fazendo e vem. Não, vamos fazer um negocinho. Ver se ele vai atender. Ele tá na igreja. Pô, te elogiei aqui na frente, todo mundo arrombado. Você tem que atender esse telefone, cara. Ó, não atendeu, o Pedrinho tomou uma advertência aí. Tomou uma advertência, cara. Tomou uma advertência. Mas assim, cara, a disponibilidade dele pra mim... Ele liga já de volta. Ele vai me ligar de volta. O Pedro é um cara que eu não tenho problema nenhum de deixar com ele 10 milhões de reais na mão dele, que eu sei que vai voltar 10 milhões de reais dobradinho, do jeito que ele dobra. E dobra mal pra caralho. Mas dobradinho o dinheiro, assim, vai estar na minha gaveta, cara. Nossa. O Pedrinho é um cara que eu confio muito. Nossa. Então a gente toma esses tombos. Quando você acha... Aí o Pedrinho ligando. Já. Fala, Lequinho, tudo bem? Irmão, rapidinho. Será que você conseguiria vir na clínica aqui, cara, que eu vou atender um pessoal que veio pro meu aniversário rapidinho, só pra abrir a clínica pra mim? Que eu tô sem a chave. Consiga uns 15 minutos, pode ser? Fechado. Lequinho, ó, seguinte, só pra te foder aqui, é uma piada, não precisa, tá? Pedrinho, né? Tá só testando tua disponibilidade aqui. Eu tô gravando um vídeo com o Aleph e eu falei pra todo mundo que você era disponível 100 horas por dia, cara. E aí, ó, tá aí, irmão. Fechou? Tu ia tomando uma advertência aqui do nada, Pedrinho, do nada tu... Boa, moleque, tamo junto, beijo. Vai chegar, valeu. Valeu. Aí Mas, imagina cara, ele, não, tô chegando aí, pô, tô chegando. Ele viria, o Pedro viria, cara, entendeu? E aí Quando você acha que é o momento certo para o cara investir em ter um gestor? Eu vou falar um gestor porque na nossa metodologia a gente sabe um momento a nível faturamento, a nível caixa mesmo, que é ideal de ter essa pessoa. A gente sabe que o maravilhoso é ter sempre, né? Sim. Mas nem sempre a pessoa pode conseguir manter e ajudar uma pessoa dessa a crescer junto com ela. Lógico. Quando você acha que é o timing certo que o médico pode fazer esse investimento que vai dar retorno, na tua visão? Então vamos lá, em termos de faturamento, eu acho que assim, pelo menos a pessoa tá fazendo ali 400 mil reais no ano. No mês ou ano? No mês.
Tá. Eu acho que assim, nesse momento você... Trintinha mensal ali, 30 e pouco mensal, tu acha que já dá para investir num Já num dá para gestor? investir numa secretária que já tem uma pegada de gestora. Boa. Porque Boa. ela vai evoluir depois. É. Vai chegar uma hora que você quer não ficar preocupado com financeiro, não ficar preocupado em nota fiscal, não ficar preocupado em falar com o time de marketing. Terceirizando demandas operacionais, né? É Lucas? isso. Pra Então, poder você cara, ser mais médico, mais você ser médico. mais expert, né? E aí, cara, eu acho que nesse momento é fundamental. Mas onde eu acho que é o momento doce de você fazer qualquer contratação é quando tá começando a incomodar. Boa. Então, tipo assim, ó, começou a Você já tá incomodar. tendo que fazer o escanteio, o cabeceio e a defesa e o gol, aí Não, então se você ferrou. tiver, tipo assim, tendo que fazer o passe e já correr, Verdade. Já pensa em alguém, já pensa em alguém, porque quem tem um não tem ninguém. Verdade. Muitas vezes, na operação da gente, quando você não quer investir naquela pessoa, ou seja, você encara como uma economia ou como uma redução de custos, etc., o custo de não ter aquela operação ou aquela pessoa tocando aquela operação é maior. infinitamente maior. Infinitamente maior. Então, por exemplo, Total. assim, ó, se eu não tivesse, por exemplo, a Érica, se eu não tivesse o Pedro, Vamos gente, subindo, vamos. eu vamos andando. gastaria muito mais dinheiro, cara. Eu gastaria muito mais dinheiro. E aí, Mas- às vezes, uma pessoa, ela te entrega 3, 4, 5 horas na semana ou no dia de produtividade que você poderia estar fazendo Cara, mais resultado, mais dinheiro, mais faturamento. É literalmente isso. Então, assim, cara, tudo pra mim é uma conta, cara. Eu sou bem sistemático com isso. Tarde. Então, cara, eu acho que é bem por isso. Você tem horário? Não. Essa pessoa, quanto custa ela pra você? Mas quanto que ela vai te dar de rendimento? Claro. Você tem que fazer essa conta. Só que, vamos lá. O cara considera colocar 15 mil em tráfego e não considera contratar uma pessoa de 3 mil mensal. Mais uma pessoa, 3 mil Total. mensal. Vamos entrar pra fechar, gente? Vem cá Bora. comigo, pô. Que é de boa. E aí, eu acho que é muito essa visão, sabe, cara? Tem que fazer. Mas assim, gente, hoje eu falando parece muito fácil. Mas posso ser muito sincero, o mais difícil pra mim ainda hoje, processo de pessoas. Processo de Total. pessoas, gente. Me diz uma coisa, Lucas, qual foi a decisão que você teve que tomar, que você tomou, ou, sei lá, projeto que você investiu, o que é que mais fez você ter resultado, assim, que encurtou o teu crescimento em pouco tempo? Cara, então eu vou contar a história pra você, assim, daquilo que mudou minha vida mesmo, tá? Eu falo literalmente que mudou minha vida. Senta aí. Foi um final de semana, tá, irmão? Eu tava bem. Eu já ganhava uma grana boa, já fazia mais de 100 mil no mês. Só que eu não dava importância para remédios emagrecedores. Por quê? Como eu sou da medicina esportiva, gente, pra mim o cara tem que ir sangue nos olhos. Dieta, treino, vambora. E eu era contra essas canetinhas. Tá bom. Aí chegou um belo dia, cara, eu peguei e fiz um paciente. Eu fiz a dieta, o treino, tudo linhadinho, cara. 150 quilos. Ele perdeu 5 quilos no mês. Cara, eu falei assim, legal. Ele ficou felizão. Só que eu falei, caralho, um cara desse, nessa conta aqui que eu preciso que ele vai 1 ano nesse processo aqui. E eu saí daquele dia meio frustrado de casa. Eu cheguei pra Giovana, pra minha esposa, na época namorada, falei, ó, esse final de semana eu vou ficar aqui em casa, vou estudar tudo sobre emagrecimento. Tudo sobre emagrecimento. E no final, eu vou montar um protocolo. Na época a gente usava o termo protocolo, né? Uhum. Sentei a bunda naquele final de semana, Venvance na cabeça. Quando deu domingo, 5h30 da tarde, eu liguei pra Giovana, falei, ó, acabei. E logo em seguida liguei pro time de marketing, na época, que era uma menina aqui. Falei, ó, tem um novo protocolo que eu quero lançar, chama Protocolo de Emagrecimento. Ele atinge, na época, era 12 vias metabólicas no processo de emagrecimento. Era enxurrada de pessoas indo pra clínica, cara. Era enxurrada de pessoas indo pra clínica, era todo mundo querendo passar comigo em consulta. Então eu acho que essa virada na minha cabeça de estudar uma coisa Usa a muito ferramenta, né, que potencialize resultado. dado, cara, Total. mudou minha vida, cara. Isso funciona pra tudo, né, velho? Pra tudo, cara. Nos negócios, a mesma coisa. Ó, às vezes, e eu já tive inúmeros relatos, né? A gente tem a imersão, a nossa imersão, ela não consegue, é igual uma consulta, ela não consegue resolver a vida inteira do cara, mas ela consegue dar uma direção e uma clareza materializada de que é possível, que eu já ouvi muitas pessoas que, inclusive eu vi um relato em específico que, cara, me marcou muito. O cara falou assim, Aleph, no encerramento eu sempre pergunto, e aí, o que você aprendeu, o que você vai extrair, o que você vai executar amanhã? Eu acho que até você estava na edição. O Fabiano, o doutor Fabiano, ele deu um depoimento para mim, foi maravilhoso, e falou assim, Aleph, eu só gostaria de ter tido acesso a esse conhecimento 20 anos atrás, 30 anos atrás. Gente, eu acho que, cara, isso daí é uma coisa que eu falo todos os dias.
Porque, gente, hoje com o conhecimento que eu tenho, não só na área médica, tá? Mas na área de empresa, gestão, administração, pessoas, processo jurídico, financeiro, se eu ficar pobre amanhã, eu garanto pra vocês que naquele mesmo mês eu tô ganhando mais de 100 mil reais. Porque eu descobri, cara, que eu resolvo problemas de outras pessoas. Total. E tem gente que tá disposta a pagar pra resolver os seus problemas. Total. E eu acho isso, cara, vou até fazer um parênteses aqui, com o seu método, né, com Hackeando a Medicina. Por que que eu escolhi ficar com vocês? Eu tava com essa menina aqui de Campinas, um trabalho muito bom, resultado já tava legal, já tava ganhando bem, já tava com mais de 350, 400k a mês, já tava bacana. Só que era uma coisa que eu não sentia que havia uma administração e uma gestão robusta. Tipo, tinha acertos, mas não sabia o que é que acertou. É isso. Ou errou, não sabe o que errou. Então não tinha uma coisa Previsível, né? palpável. Passou uns 3 meses eu cobrando ela relatório, quando não foi enviado. E aí eu cheguei e falei assim, ó, ela me tirou do zero, me levou até aqui. Só que para eu ir pro próximo nível, eu preciso de uma pessoa que vai conseguir sentar na mesma mesa que eu não vou ser o melhor da mesa. Boa. Eu não vou ser o melhor cliente lá eu era o melhor cliente da empresa dela e não era, eu queria sentar numa coisa que fosse maior, que me desse uma visão, falar, caralho, Tenho que aprender e não só contribuir ou cobrar, é isso, né? eu Total. tenho que aprender, eu tenho que sentar, eu tenho que fazer. Vamos pegar uma empresa que faz tudo, de marketing até a gestão. E quando eu falo gestão, gente, não é que a empresa do Aleph faz para mim, não é nada disso. Mas eles me deram ferramentas, uma planilha, me dá relatório, eu cobro o Thales, me manda, o Danilo me manda, é tudo, tem um entregável, Tem o bastidor redondinho ali, né? tem o método. Tem o método. Tem um método atrás. Gente, foi dito e feito assim, cara. Entrei com vocês, eu não mudei em nada a minha operação. Nada. Só ajustes, né? Mas foram ajustes, tipo assim, um ajuste 100k. Um ajuste 100k. Um ajuste 300k. É isso. Então foi tipo, e aí foi aquele negócio que você fala que é o empilhamento. Boa. Você vai empilhando tanta estratégia. Gente, vamos lá. Eu não consigo fazer todas as estratégias que esse filho da puta fala, velho. Já falei isso pra ele umas 300 vezes. É que são ferramentas. Uma coisa que a galera não entende é o seguinte. É igual nas estratégias para emagrecimento, por exemplo. Existe, tipo, 30 formas de você emagrecer a pessoa. Só que não é sobre você complicar a operação. É sobre você fazer os ajustes finos que precisa naquele momento, que com menos esforço você gera mais resultado. Que são os necessários. Legal. E aí, cara, a gente foi empilhando e aí foi crescendo drasticamente. E aí eu acho que foi muito bacana também com vocês pelo seguinte motivo. Gente, de novo, esse mercado digital, ele é muito difícil. E não é minha expertise. Total. Não é minha expertise. Uma coisa que eu curti bastante foi o seguinte. O Lucas, quando entrou no nosso ecossistema, eu percebi um cara muito que executa tudo. E eu até achava, até falei pro Pedrinho, falei, cara, de duas uma, ou esse projeto vai dar muito bom, ou vai dar muito ruim. Por que muito ruim? Porque existem pessoas, e principalmente médicos em algumas áreas específicas, que, cara, tem um ego tão inflado que ele não consegue ouvir alguém no sentido de aluno. Mesmo que ela não entenda nada e você diga tudo que é para ser feito, no final ela diz, eu já pensei nisso. A pessoa, ela quer ter a razão. Sempre. Ele tem uma personalidade muito forte. Tem. E ele vai achar ruim quando eu começar a dar direcionamento. E tu não foi assim. Tudo que eu ou os mentores, os executivos dos projetos falavam, tu executava. Eu falei, cara, esse bicho aqui ele é diferenciado. E teve um dia, que acho que foi a sua primeira participação na nossa imersão, acho que é a 3, que eu vi você se posicionando no palco e simplificando as prescrições clínicas, que eu vi um mentor, bicho. Porque eu iniciei um projeto com o médico. Eu ensino ele a ser empresário. Eu entrego gestão, eu estruturo o produto. Marketing. Eu trago toda a visão que o cara precisa de uma ponta a outra, de A a Z. Só que a parte técnica e implementação não entra. Não consegue. Aí eu falei, cara, quando surgiu a oportunidade da gente virar sócio, num projeto educacional voltado para mentoria e educação clínica, de verdade. técnica, e como você Medicina fala, de verdade. E como você fala, técnico científico. É isso. Bicho, eu falei, velho, isso aqui vai dar muito bom. E é tanto que, cara, eu tenho certeza que a gente tá só no comecinho e eu tô curtindo bastante ser seu sócio nessa operação. Muito e eu sei leve, que a gente cara. vai arregaçar ainda a nível Brasil. Gente, assim, uma das coisas assim, mais loucas assim, com o Aleph, né? Que é assim, eu lembro que eles me davam uma missão, tipo assim, pô, sexta-feira, 4 horas da tarde, Lucas, produz um vídeo agora. Eu saía da minha casa, já tava em casa às vezes, eu vinha, produzia o vídeo, porque eu acho que tem uma coisa que é o seguinte, você também tem que aprender a ser soldado. Vai dar. Você tem que aprender a receber ordem. Se é pra fazer,
Em vez de você ficar reclamando, faz. Responsabilidade é sua. Ninguém poderia fazer aquilo por mim. Então é por isso, cara, que todo mundo me perde as coisas, eu faço na hora. Gente, são mais de 90 conversas por dia. Eu leio 90 conversas todos os dias. Por quê? Se tem uma falha, quem tá errando não é a minha secretária, é o Dr. Apresenta Lucas. seu nome, né? É o Dr. Lucas. E aí quando a gente começou com vocês e não tava o Dash, tava fazendo ainda, né, o HTML lá, cara, eu ficava cego. Eu falava assim, galera, O que tá sendo feito aí? Não sei. o que é dado, o que não sei o que, quantas inscrições, me passa, não sei o que. Cara, eu ficava desesperado, como por exemplo assim, o Roberto me falava assim, Lucas, a dúvida no comercial tá sendo essa. O Roberto não passava nada, eu falava assim, cara, não tá sendo feito, Não tá sendo feito nada, você não tô vendo, né? Mas eu acho que tem coisas que eu prefiro ser soldado. Boa. Então assim, manda, executa e não procrastinar, cara. Eu acho que aqui vem um detalhe que eu acho que faz mais diferença de tudo. E eu digo isso até para meus mentorados. Vocês aprenderam tudo isso. Só que eu não consigo colocar em prática por vocês, cara. Você tem que fazer, cara. Você tem que colocar a mão. Se você não colocar a mão, você não vai fazer, cara. Porque, cara, todo santo dia, gente, o que eu faço hoje? Abro o meu e-mail, leio todos os meus e-mails, zero todos os meus e-mails, venho pra academia, gente, às 5 e pouca da manhã. Zero meu WhatsApp antes do treino, venho pra clínica e faço tudo isso todos os dias de forma repetida, cara. Vamos dar um exemplo, né? Você vai lá no evento do Hackeando. 3 dias, 2 dias de conteúdo pra caramba. Você sai de lá com muita coisa pra fazer. Só que você tem que fazer. Tem que trabalhar, né? Você tem que pegar e fazer. Tem que trabalhar, não é só você pô. pegar. Não, toma a informação aí, cara. Então eu acho que essa que é o grande desafio das pessoas também, de realmente colocar em prática. Eu acho que a pessoa hoje, a gente tá num mundo, eu falo muito isso da medicina, que é tudo muito técnico, muito, você tem que fazer isso, você tem que fazer. E aí aquela coisa de mão na massa perdeu o seu valor. Verdade. A pessoa não valoriza mais a mão na massa. Verdade. E eu acho que a mão na massa, cara, é uma das coisas que mais muda a vida das pessoas, tem maior poder Ainda de mais transformar nessa as era de pessoas. A, né, velho? Nessa era de A, os médicos ruins, digamos assim, facilmente substituídos. Total. Cara, acho que super entrega aqui hoje, acho que deu pra gente absorver muito, conhecer um pouquinho da tua história, conhecer um pouquinho desses bastidores aqui. Deu pra ajudar as pessoas que estão pensando em expandir seus consultórios, entender qual é o melhor momento. Cara, ele demorou 6 anos pra ir pra uma operação muito maior. Hoje ele tá fazendo, cara, um resultado absurdo numa operação enxuta. Então, não necessariamente para você chegar em 1 milhão mensal na medicina, você precisa iniciar com um palácio, né? Não é sobre isso. Então, aqui vocês viram um bastidor de uma clínica, de um médico, não só um médico de sucesso, mas um médico que escolheu não fazer parte da mesmice, que não escolheu fazer parte do comodismo. É por isso que a gente escolheu esse nome, né? Os Inconformados. Acho que combinou muito com o que a gente fala, com o que a gente prega. Então esse foi o primeiro episódio. Deixa aí uma mensagem final pra galera desse nosso primeiro episódio aí. Só completando o que você falou assim, ó, sobre a questão de inconformado, né? Irmão, sendo muito sincero, eu não fui o melhor aluno na faculdade. Só que tem uma diferença muito grande. Eu sempre peguei e eu falei assim, cara, eu vou fazer diferente de todo mundo. Então eu sempre quis fazer uma coisa muito diferente. Então quando eu peguei e abri meu consultório, na residência todo mundo falou, caralho, esse moleque é louco da cabeça. Gente, não, eu sabia exatamente que aquilo era um início. E aí a questão de ser inconformado, não é inconformado e infeliz, gente. Eu sou muito feliz com o que eu tenho. Sou super grato. Eu nunca, sendo muito sincero, gente, eu nunca imaginei ter e poder oferecer para minha filha, para minha esposa, coisas que eu posso hoje. Ela, Luca, mas por que você está ainda fazendo tanto ainda? Não sei o quê. Gente, porque eu ainda não cheguei no lugar que eu quero chegar. E esse sangue nos olhos, irmão, que vai fazendo todo mundo crescer. Porque, cara, você tem que querer demais. Vocês veem uma coisa que é uma estrutura dessa, que é uma clínica grande, que é o Lucas super bem, dando aula, palestrante, coordenando o Arnold. Hoje parece muito fácil. Hoje parece muito fácil, tá? Só que esse Lucas já foi o mesmo cara que parava o carro dele na faculdade, do lado do professor de cirurgia plástica, que na época tinha uma Porsche Panamera branca, Dr. Rodrigo Jimenez, e falava assim, cara, um dia eu ainda quero ser exatamente igual ao Dr. Rodrigo Jimenez. Esteja disposto a se sacrificar.
Não existe equilíbrio para quem está construindo algo gigante. Alguma coisa da sua vida, pode ser a parte amorosa, a parte familiar, vai estar prejudicada. Mas se no final, se a pessoa que está junto com você, sua família, fala assim, cara, não, ele fez pela gente. Eu acho que isso é o mais importante. Aulas. Você que está assistindo isso aqui, você não curtiu, você não seguiu esse negócio aí, você não comentou, você não fez nada. Talvez você tá aqui só por entretenimento, você não conseguiu extrair nada. Cara, volte 2 casinhas, assista de novo episódio, porque assim, de tudo dá para você extrair aprendizado. Só que o aprendizado em excesso, curso em excesso, congresso em excesso, ele te torna um obeso mental. Ele te torna um cara obeso de conteúdo que não serve de porra nenhuma. Você tem que entender que o resultado ele vem depois da execução. Então tudo isso aqui que o Lucas falou, independente do resultado que ele teve, independente da história dele, independente de tudo, cara, ele é uma pessoa que ele executa. Então se eu pudesse deixar uma mensagem aqui para você pare de ser um obeso mental de conteúdo e vá para a prática. Todo evento meu eu repito a mesma coisa. Eu não quero que vocês saiam do meu evento com 16 horas que eu passei aqui em pé falando. Eu quero que você pegue de 3 a 5 minutos prático, vá na segunda-feira, execute, transforma aquilo em dinheiro no bolso e reinveste em você. Beleza? Obrigado aqui pela tua participação. Meu irmão, foi top demais. Foi top demais aqui seu aniversário. Obrigado. Tá com você e sua família. Honra minha, velho. E estamos só no comecinho. Até o nosso próximo episódio, Os Inconformados. Beijo pra vocês. Valeu, brother. Tamo junto, cara.